De longe, esse é um dos rivais de Godzilla no Monsterverse, sendo ele um grande primata catalogado pela Monarch como Titanos Kong. Hoje, iremos conhecer, digamos que, o aliado intermediário do Godzilla por enquanto. Vamos conhecer o gurilão crossfiteiro da Ilha da Caveira, Kong, ou melhor, King Kong. Então, vamos lá ver o que a Monarca tem a nos dizer sobre esse grande primata. Bem, tendo sua primeira aparição no filme de 1933, o King Kong, né, ele já é aí um grande personagem que marcou não só o cinema, como também marcou uma geração toda, que vai até os dias de hoje, né? Chega um circo na minha cidade que tem aí o Kong como a sua principal atração. Pelo menos eu ainda não vi, não tive a oportunidade de ver, mas espero que seja muito legal. E, bem, como eu falei no vídeo do Godzilla, não seria muito... Não seria tão... como que eu posso dizer? Não seria tão justo uma luta entre o Kong e o Godzilla acontecer. Vamos lá, pessoal, analisar os feitos dos dois primeiros filmes dos dois monstros. Primeira mão, o Kong é sim um gorila gigante e tal. Poxa, 8 metros de altura, macho, é brincadeira, mas isso aí é... Isso é tamanho do que? Um poste praticamente. Mas, em comparação ao Godzilla, a primeira série de filmes do Godzilla, tipo, de 1954, o Godzilla, ele tinha 50 metros. Então, assim, é mais ou menos 42 metros maior que o Kong. O Kong conseguia subir nele e tal. E seria praticamente difícil derrotar o Godzilla devido às... as proporções, porque o Godzilla é muito resistente. O Godzilla ele aguentou mísseis, ele aguentou tiros, aguentou um monte de coisa, enquanto que o Kong não aguentou nem aviões de papel no seu primeiro filme. Mas no ano de 1962, vocês podem estar se perguntando: ah, Gustavo, então por que você tá fazendo isso, meu? Porque você tá fazendo meio que uma viagem no tempo, o foco não é no Monsterverse? Calma, galera, a gente tem que ver primeiro o que o Monsterverse tinha de premissa. Bora lá? Bora continuando aqui. E, bem, vendo que ia ser uma boa luta entre o Kong e Godzilla, no ano de 1963 é lançado King Kong vs Godzilla. E aí, pra mim, eu assisti o filme, pra ser sincero, em comparação ao filme Godzilla vs Kong, isso aí tá muito abaixo, mas mesmo assim é um filme muito divertido. Já que aqui eles aumentam o tamanho do Kong. Sim, eles aumentam o tamanho dele, né? Que ele foi de 8, 7 metros de altura para 43 metros. Meu Deus, o bicho aumentou de tamanho, hein? Pra ser justo a luta contra o Godzilla, né? Porque o Godzilla seria muito injusto uma luta entre um... É a mesma coisa que você pegar... Assim, eu sei que é um exemplo bem besta, mas... É o mesmo caso de você pegar um Compsognato e pra lutar contra um Carnotauro, um Alossauro, tá ligado? Então, assim, ia ser muito, mas muito cara de besta fazer isso com o Kong, né? Só que mesmo sendo quase do mesmo tamanho do Godzilla, eles ainda tiveram que dar um buff nele, né? Porque ele ganha poderes elétricos. Mas, mesmo assim, deu um empate no final. Muita gente, por mais que tenha os dois finais alternativos onde o Godzilla ou o Kong ganha, no final original dá empate, né? Porque o Kong ele volta nadando pra sua ilha e o Godzilla fica de saco cheio e vai embora. Simplesmente isso.
Mas enfim, vamos para o Kong do Monsterverse agora. Em sua primeira aparição em 2017, ele simplesmente já deu um grande upgrade, né? Eles já deram um grande upgrade. Vale ressaltar que eu esqueci de falar algumas partes lá atrás que já tentaram fazer meio que o remake de Godzilla vs Kong lá na era Heisei, Millennium, mas acabou não dando certo, né? Porque a Toho não tinha os direitos autorais do personagem e tal. Sem brincadeira, uma das sequências do filme do Zilla, né? Ia ser literalmente isso. Eles iam pegar os direitos autorais do Kong e iam fazer meio que um Zilla vs Kong. Mas sinceramente, eu não ficaria muito afim de assistir isso não, porque seria praticamente a luta genérica, porque eu não considero o Zilla como um Godzilla, eu considero ele como um kaiju próprio. Claro, eu gosto mais do visual dele, gosto demais, porque ele, poxa, é literalmente um Tiranossauro Rex, meu dinossauro favorito. Então assim, o Zilla é muito da hora, mas agora sim, pra lutar contra o Kong, é aquela coisa, seria a mesma coisa do Kong lutar contra um Tiranossauro Rex, só que gigante. E ficaria bem genérico. Mas enfim, no ano de 2017, quando o filme de King Kong o filme do Kong, Ilha da Caveira, já estava em produção, já foi dito, né, que ia ter Godzilla vs Kong em 2020. Mas eu não vou me aprofundar muito, porque, né, a gente sabe muito bem que o que aconteceu e tal, e etc. Já aconteceu a pandemia, né, que afetou o mundo. Eu fui convidado. Ô, piada ruim, viu? Mas enfim, vamos voltar pro Kong aqui. Bom, na primeira aparição do Kong no Monsterverse, ele tinha entre 32 e 33 metros. Pelo menos sem ser na HQ onde ele perde os pais lá. Quando ele tá lá, né, quando ele perde seus pais, ele tem aí entre uns 10, 12 metros de altura. Enquanto que em Kong Ilha da Caveira, ele já atinge seus 32, 33 metros. Mas muita gente foi lá me dizer que o Kong, ele já era um adolescente, ele já estava praticamente crescido, não faria sentido ele lutar contra o Godzilla, que já tá maior em Godzilla Rei dos Monstros, né? Já atingiu sua forma adulta. Mas assim, pessoal, a gente iria passar por várias etapas da vida do Kong. Porque em Kong, né, a Ilha da Caveira, o anime, no caso, né, ele já atinge seus 65 metros. Pra vocês terem ideia, é 5 metros maior que o Titã Colossal. Claro, ainda precisa de muito pra chegar no nível do Godzilla. Já que, poxa, mano, os Titãs Colossais são praticamente o tamanho da perna do Godzilla, do Monsterverse. Pelo menos os Titãs Colossais da Muralha, né? Não o Titã Colossal original, que tem 60 metros. Mas a gente eleva isso aí. E bem, em Monarch Legacy of Monsters, pelo menos no final, ele já atinge aí seus 103 metros de altura. Claro que ele não aumenta tão significativamente de tamanho, né? Com o passar do tempo, né? Tipo, claro que ele não aumenta tão grandemente assim seu tamanho, mas a gente já viu que de Ilha da Caveira pra Monarch Legacy of Monsters, que se eu não me engano o final se passa em 2016 ou era em 2017, eu já não lembro já, ele já tá aí com 103 metros, ou seja, ele aumentou muito de tamanho. Se pá, o Kong já tá até mesmo maior que todos os titãs juntos, tá ligado? Tipo, eu digo assim, todos os titãs um em cima do outro, tá ligado? Fazendo meio que um totem. Eu fico imaginando, sabe? Ai. Mas enfim, voltando aqui. Aí, pessoal, no ano de 2021, quando é lançado o Godzilla vs Kong, ele tem 106 metros de altura. Tá. Eu tenho que pedir desculpas a algumas pessoas que eu achei que ele tinha 110 metros. Mas não me culpe, pessoal. Porque é o seguinte... Na novelização de Godzilla vs Kong e no próprio livro, é dito que ele tem o mesmo tamanho do Godzilla de 2014, que tem 110 metros. Aí vem Godzilla e Kong The New Empire me corrigir isso, fazer um retcon. Então assim, a culpa não é minha, beleza, pessoal? Tá bom? Valeu? Então vamos lá. O Kong,
com seus 106 metros, mesmo ele já estando, não tendo aumentado assim de tamanho em comparação com o Monarch Legacy of Monsters, ele já é o suficiente para bater de frente contra o próprio Godzilla. Nós vemos claramente suas habilidades, né? Tipo, ele pode usar força bruta, mas ele é bem inteligente em suas batalhas. O Kong, quando ele pega o machado ancestral, né, que foi feito, sim, é confirmado que foi feito pelo Scar King, a gente vê que ele mal pegou o machado e já aprendeu as habilidades, que ele pode meio que bloquear a baforada atômica do Godzilla, ele pode aí fazer aí algumas coisinhas aí a mais. E bem, na luta final, por mais que a gente vê o Kong dando uma surra no Godzilla, coisa que sinceramente nos trailers já tava me assustando bastante, porque eu já fiz um vídeo, esse vídeo aqui é bem daorinha, né, ele tá aí na tela, o porquê que eu sempre torcia pro Godzilla. Mas vamos dar um pequeno resumo. Eu fiquei bem assustado com o primeiro trailer, né? Porque eu vi o Godzilla apanhando, eu vi o Godzilla tomando surra do Kong. E eu achando assim, não, cara, não acredito que eles vão botar o Kong pra vencer. Mas aí no filme a gente viu que por mais que o Kong tenha um machadão, o Godzilla é bem mais poderoso do que ele. Mas em compensação, o Godzilla, né, ele perdeu lá pro Mechagodzilla e o Kong o ajudou e derrotou o Mechagodzilla. Claro, se não fosse pelos humanos, porque o Mechagodzilla em si, por mais que no filme ele tenha falado que eles estão conectados no satélite, né? O Mechagodzilla é um kaiju que está conectado a um satélite. É dito, né, que como a consciência do Ghidorah tá fazendo tudo lá, então aquela desgringolada, né, como dizia o Lucas Stuvok, ele foi meio que uma falha momentânea, ou seja, se o Godzilla não tivesse carregado o machado do Kong, então o Mechagodzilla ia voltar ao normal, porque o Mechagodzilla é o Ghidorah, e ia derrotar o Kong e o Godzilla, porque o Mechagodzilla, pessoal, ele é um titã feito para destruir outros titãs, entendeu? Então assim, não venha me dizer que o Kong venceu realmente, ou não é porque eu não quero aceitar, é a pura verdade. Porque convenhamos, pessoal, o Mechagodzilla de 140 metros versus um macaco gigante de 106, eu não preciso falar mais nada. Mas enfim. Agora sim, prosseguimos em The New Empire, né? Que o Kong ele não aumenta de tamanho, tá? Ele tem pouquíssimas diferenças entre Godzilla vs Kong e Godzilla e Kong o Novo Império. E lembrando, pessoal, ó, vale ressaltar que por mais que no título do filme tenha Godzilla, o filme, pessoal, de Godzilla e Kong o Novo Império é um filme do Kong, que aparece o Godzilla, e não um filme do Godzilla e do Kong, beleza, pessoal? Agora é o seguinte, Godzilla vs Kong é mais focado sim no Kong, mas ainda assim continua sendo um filme do Godzilla e do Kong. A premissa é Godzilla vs Kong, beleza, pessoal? E bom, o Kong, né, tem uma diferença que eu consegui achar, né, pelo menos assim, nos cenários e tal, é que a barba do Kong cresceu bastante. Ele aparenta estar com os pelos mais claros, indicando que ele já está com velhice. E no vídeo do Scar King eu vou explicar uma coisa que muita gente reclamou, né, e tal, falando que o porquê do Scar King ter perdido aí a luta contra o Kong, mas eu vou explicar isso já já. Mas enfim, pessoal, o Kong aqui, ele já aparenta estar bem mais inteligente, bem mais estratégico, montando armadilhas. O bicho é massa nesse filme. Claro, eu ainda tive a oportunidade de ver, tipo, o cinema todo aplaudindo. Eu tive um monte de oportunidade, né, de ter gritado, mas eu não preferi não, porque, na real, eu até dei uns pulinhos e tal, quando, por exemplo, a Shimo apareceu e tal, mas enfim, isso aí fica pra outra história. Mas enfim, agora, muita gente, né, já sabe que o Kong, né, ele agora é o novo rei da Terra Oca, digamos assim. A gente não sabe muito bem, né, como é que tá sendo aí a relação do Godzilla e do Kong, mas a gente vai ver já já.
Vamos primeiro agora para as habilidades, né? Pelo possível passado, que eu já contei aqui atrás, né? Mas eu vou falar sobre o passado dele. Bom, a gente vai primeiro para a HQ de Kong Dominion. Eu acho que esse é o nome. Eu vou criar alguma teoria aqui, que pode ser que essa teoria, ela, por mais que ela não é tão utilizada, mas ela é bem plausível. Primeira mão, pessoal, nós temos aí o fato que os pais do Kong foram mortos por Skullcrawlers. Beleza, o Kong viu isso e tal. Mas assim, a gente sabe que na Ilha da Caveira é conectada à Terra Oca. E como a gente, até onde a gente sabe, né? A Terra Oca é uma dimensão, né? Outra dimensão que tá maior na Terra. Não é o centro da Terra, é uma dimensão maior do que a própria Terra. E faz bastante sentido isso. Pelo menos isso aí foi um bom retcon aí que contaram. Mas enfim, pessoal, o que eu acredito? Na real, eu acredito que os primatas, né, da espécie do Kong, que migraram para a Ilha da Caveira, eram aí nada mais, nada menos que o quê? Exatamente, escravos do Scar King. E essa teoria faz bastante sentido porque não faria sentido primata gigante migrar da Terra Oca para a superfície à toa. E eu acredito que, né, também o pai do Kong, né, ele pode ter desobedecido, já que a gente sabe que o Scar King, ele tem um puta harém no seu covil. Mano, o Scar King, que é um macaco, é mais sortudo do que eu. Meu Senhor Jesus amado. Mas enfim, então assim, provavelmente o pai do Kong, ele reuniu alguns primatas e tal, falando, nós não podemos ficar aqui, a gente tá sofrendo e tal. Ele provavelmente teve relação com a mãe do Kong e tal, então eles decidiram fugir. E como consequência, o Scar King, ele mandou Skullcrawlers, viu, pessoal? E pra quem vai me dizer, o Scar King não é um alfa, e o Kiko, o Scar King é um alfa sim. Provavelmente ele mandou os Skullcrawlers pra superfície pra perseguir os primatas que se revoltaram, né? Meio que fizeram essa rebelião pra desse jeito, né? Eles eliminarem os pais do Kong e os outros que não quiseram seguir as ordens do Scar King. Então, pra mim, essa teoria faz bastante sentido. Claro, isso é uma teoria, mas vale ressaltar que tudo é bem vago. Bem, sobre a parceria entre Kong e Godzilla, como é que tá? Em The New Empire, eles realmente viraram amigos? Eles realmente vão parar de brigar? Ou eles são inimigos como sempre? Bem, é dito, pessoal, pelo próprio diretor que a relação entre Kong e Godzilla, vamos começar por Godzilla vs Kong, era assim, cada um no seu canto, tipo Godzilla na superfície e Kong na Terra Oca. Ficava assim, tá ligado? Os dois, eles, tipo, não quero conversar com você não, você fica no seu canto, eu fico no meu. Mas a partir de The New Empire, como o Kong precisava de ajuda, o Godzilla, ele brigou com o Kong, mas como a Mothra, né, ela meio que convenceu o Kong, e o Kong também convenceu meio ali que o Godzilla, então assim, os dois têm uma relação de, digamos que aliado, uma relação de aliado, eles não são amigos. Vai ser muito difícil esses dois serem amigos. Eu em particular acho que vai ser praticamente impossível. Já que vamos contar com todas as porradas que o Kong tomou, as porradas que o Godzilla tomou, eu duvido bastante que esses dois vão se dar bem algum dia. Mas eles têm uma relação de aliado. É meio que assim, você aí, você fica no seu canto, mas se você precisar de mim, pode me chamar, viu, meu irmão? Pode me ajudar, mas sem me incomodar, viu? É meio que assim, sabe, essa relação entre o Godzilla e o Kong atualmente. Mas nada impede deles brigarem de novo, né? Coisa que eu vou achar bem ridículo, já que, poxa, velho, já se passou 2 filmes. 2 filmes, Godzilla vs Kong e Godzilla e Kong, o Novo Império, velho. Os dois brigando. Mano, você tá de brincadeira com minha cara. Bora. Convenhamos, né? Não vamos exagerar que o Kong e o Godzilla, tipo, já tá na hora deles parar de brigar. A Mothra já resolveu um monte de coisa e tal. Mano, já chega, velho. Já chega.
Então, a relação do Godzilla e do Kong atualmente é entre aliado e rival, digamos assim. Os dois, eles não... Digamos que os dois, eles não se odeiam, mas eles também não se gostam. É aquela coisa, eles não se odeiam, mas também não se gostam. Eles estão ali neutros, eles estão ali pra caso que um dos dois precise de ajuda, ou o outro vai contribuir e tal. E é isso. Vamos agora para as habilidades, armas e várias outras coisas que o Kong possui. Em habilidades como soltar poderes e tal, o Kong ele não possui. Sim, ele não possui os poderes elétricos e tal, dependendo totalmente de sua inteligência, agilidade e força bruta, né? Mas mesmo assim, isso funcionou bastante contra o Godzilla em Godzilla vs Kong. E com seu bônus, né, que foi o machado ancestral, que é usado através de uma das placas ósseas do próprio Godzilla. E o Kong, né, ele já demonstra ter bastante habilidade com esse machado, né, ter bastante skill. E por mais que eu vou colocar assim, nas edits tem lá skill e abilities. Skill é no quesito de habilidades técnicas, pessoal, especialização. Não é em si habilidades, assim, habilidades dos seus poderes. Não, o Kong tem bastante skill, ele é bem especializado no que ele faz. E a gente sabe que ele deu uma bela surra no Godzilla. Infelizmente, fãs do Godzilla, como eu, né, eu até me arrependo de falar isso, mas o Kong deu uma surra bem grossa no Godzilla em Godzilla vs Kong. E eu odeio admitir isso, mas pelo menos como o Godzilla venceu, então eu já tô mais de boa. Enfim, aí em Godzilla e Kong The New Empire, com um machado que foi tomado pelo Scar King, a Monarch desenvolveu a Beast Glove, que nós já vamos falar. Mas um resumo da Beast Glove é que ela é um protótipo. Sim, ela é confirmadamente um protótipo, ou seja, ela vai melhorar conforme vai passando os filmes. E tipo, sinceramente, cara, isso vai ser muito demais. Tipo, se a Beast Glove já foi o suficiente, tipo, o protótipo já foi suficiente pra nocautear o Godzilla, pra dar uma surra no Scar King, e até mesmo pra fazer o Kong resistir bastante, meu irmão, isso aí vai ficar... Essa luva biônica vai ficar muito da hora, né? No caso, a manopla, né? Porque eu prefiro chamar de manopla porque realmente parece com Thanos, tá ligado? E tipo, em particular, eu preferiria, né, que ele tivesse aí continuado sempre com o machado. Eu já... na parte da Beast Glove eu vou explicar um pouco mais. Mas assim, eu, sinceramente, achei muito forçado a ideia, né, tipo, da Beast Glove, da manopla do Kong nesse filme. Mas mesmo assim, não deixa de ser legal. E outra coisa que vale ressaltar é o seguinte, sobre a relação entre o Kong e o Suco, né? Mas isso aí a gente vai deixar isso pro vídeo do Scar King, ou até mesmo um vídeo do Suco se vocês quiserem, né? Isso aí depende de vocês. Mas enfim, voltando aqui, outra habilidade que o Kong ele demonstra bastante, né? Pelo menos isso aqui é uma habilidade que é mais uma estratégia, né? É o fato dele conseguir montar armadilhas boas, né? Ele é bem inteligente, ele demonstra, né, usar, até mesmo falando no Suco, usar ele como num chaco, né, lá no filme, tacando os outros macacos, é mó da hora, eu adorei essa cena do filme. E outra coisa que a gente pode ressaltar é que o Kong, ele tem uma força física gigantesca, tipo, claro que isso foi aplicado, né, devido à Beast Glove, que é uma das habilidades, né, que é adicionadas pro Kong, que ele pode carregar aí 3 vezes seu peso. Mano, primeira mão, vamos analisar aqui. O Kong, ele conseguiria carregar o Godzilla ou não? Mesmo sem a Beast Glove? Sim, pessoal, ele conseguiria bastante. Então assim, não adianta falar que o Kong, ele só carregou o Scar King porque o Scar King era menor. Eu vou falar mais sobre o Scar King, sobre uma coisa que eu tô achando indignadamente horrível. Ou é porque o Scar King era leve. O Scar King é leve, velho. Mano, vocês já viram a magrura, nem sei falar, mas você já viu a paliteza do Scar King? Mano, o Scar King é mais magro que meu braço, velho. Mano, Scar King, ele não tem um porte físico tão grande.
Então é bem plausível o porquê do Kong ter conseguido aí segurar ele, arremessar ele tão fácil. Aí também ele tava com a Beast Glove, né? É. Bom, sobre a Beast Glove, né? Do mesmo jeito que a gente falou sobre a forma evoluída do Godzilla no vídeo do Godzilla, é bem lógico, né? Mas enfim, a gente vai falar aqui sobre a manopla Beast Glove, né? Enfim, quando ele recebe esse upgrade, além dessa manopla consertar meio que o braço, né, do Kong, porque tinha sido praticamente descompactado pelo gelo da Shimu, que é confirmadamente extremamente poderoso. Não é um gelo qualquer, não. É um gelo que congela até suas células, filho. Enfim, o Kong ele sofreu bastante. E daqui que ele regenerasse, se é que ele ia regenerar esse braço, ia ser um século. Então a Monarch desenvolveu essa manopla, né, um protótipo, porque eles meio que já estavam, né, produzindo essa manopla, né, para alguma ocasião. Mas eles tiveram que improvisar e dar logo o protótipo, né? Porque tanto que a doutora lá, eu não lembro o nome dela, ela fala, né, que eles deram um pequeno aumento de potência, né? Porque é meio que indicando, né, que ainda era um protótipo, ainda estava em desenvolvimento e tal. Mas mesmo sendo um protótipo, já ajudou bastante o Kong. Além de curar o Kong, deu vários upgrades para ele, como aumentou sua força, aumentou sua resistência e aumentou um pouco da sua velocidade e agilidade. Claro que ele, mesmo com a Beast Glove, não tem mais agilidade e velocidade que o próprio Scar King, beleza, pessoal? Não vamos exagerar muito, não. Bom, o Kong, né, já com a Beast Glove, ele já demonstra, né, já poder dominar bem o Godzilla. A gente vê que o Kong dá uma bela surra no Godzilla. A gente vê como, por exemplo, né, na cena do Egito, o Kong, ele consegue aí, né, de início ele não quer lutar contra o Godzilla, mas o Godzilla tá com danes pra ele, o Godzilla não tá nem aí, o Godzilla vai pra cima. E o Kong, ele tenta de início, né, alguma estratégia, né, pra convencer o Godzilla, mas mesmo assim, o Godzilla não quer dar ouvidos, então ele faz o quê? O Kong faz a melhor coisa possível que a gente imagina, né, que é aí usar a Beast Glove. E a Beast Glove, pessoal, uma das habilidades dela é que ela pode descarregar um soco elétrico, sabe, tipo o Thunder Punch do Pokémon? Então, e essa potência de soco é tão potente, né, que consegue, tipo, foi capaz de arrancar um dente. Claro, não é um feito tão grande, mas foi capaz aí de arrancar um dente de Scar King. E além disso, conseguiu facilmente, né, explodir um prédio. Então, assim, com uma descarga elétrica dessa. E além disso, a Beast Glove protótipo, ela pode ser sim, tipo, quando algum bicho joga eletricidade, né, na Beast Glove, ela meio que fica carregada. Então seria mais ou menos tipo, se o Ghidorah lutasse contra o Kong, né, o Ghidorah ele deveria apelar aí pra outro lugar, porque se ele mirasse na Beast Glove, na Manopla Beast, já era, porque assim, claro, o Kong não vencia do Ghidorah nem a pau, mas vale ressaltar que o Ghidorah, ele não deveria usar os seus raios gravitacionais na manopla, né, porque só ia carregar a manopla mais e mais. Mas enfim, outra coisa, né, que essa manopla desenvolve, que a gente não viu muito bem no filme, é a habilidade, né, dela conseguir aí criar meio que mini pulsos eletromagnéticos, estilo dos Mutos. A gente viu quando o Kong ele ganha ela, ele meio que dá um soco no chão. E deu pra ver, né, os pulsos elétricos que saíram da manopla. Então, a gente já tira uma conclusão que o Kong, ele já tem aí meio que a habilidade dos Mutos, né, que não é tão grande em si. Mas enfim. Agora voltando, né, a gente viu que a força física do Kong aumentou de uma forma gigantesca. Desculpa aí, pessoal. Uma forma gigantesca. Porque além de conseguir nocautear o Godzilla, ele ainda assim conseguiu, assim, atordoar, deixar o Godzilla meio que mimino por um tempo. Claro, ele fica mais forte que o Godzilla? Não. Pro Kong alcançar, assim, o nível, assim, de força física, resistência do Godzilla, ele vai ter que se esforçar bastante. Porque em si o nível de poder dos dois
por mais que esteja atualmente meio que equivalente, né? Ainda assim tá muito longe. O Godzilla, ele é muito mais forte fisicamente que o Kong. Ele tem bem mais resistência. Sem falar que a baforada atômica dele ajuda ele bastante no combate, principalmente agora, né? Que tá no nível mais elevado de radiação, né? Que pra quem não sabe, a cor rosa é o nível mais elevado da radiação comum. Claro que nós temos a radiação termo, nós temos aí a radiação de urânio, nós temos várias radiações aí diferentes. Mas, ainda assim, o Godzilla, ele sempre foi, e provavelmente no Monsterverse, provavelmente sempre será mais forte e sempre irá superar o Kong, né? Não importando as circunstâncias. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. A gente até agora só tem essas informações do Kong. A gente tem bastante informação. Acredito eu que esse vídeo vai ficar maior do que o do Godzilla. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder as notificações. Eu vou tentar postar essa série toda sexta-feira, beleza, pessoal? Toda sexta essa série aí vai ser publicada. Mas enfim, valeu, falou, até mais!